Você é surda ou o quê? Eu disse para limpar direito essa sujeira. Gente pobre como você não serve nem para ser faxineira. Nunca pensei que chegaria o dia em que veria minha mãe, dona de uma fortuna de 300 milhões de reais e uma das mulheres mais poderosas do país, sendo humilhada pela mulher que eu escolhi para casar. Mas ali estava ela, fingindo ser uma simples faxineira chamada Benedita, testando o caráter da minha esposa de uma forma que eu jamais imaginei que fosse possível. Tudo começou 6 meses antes, quando anunciei meu casamento com Camila Fernandes. Eu me chamo Gabriel Montenegro, tenho 32 anos e sou o único herdeiro do império empresarial da minha família. Minha mãe, Beatriz, construiu sua fortuna do zero. Ela nasceu numa família simples do interior de Minas Gerais. Trabalhou como doméstica na juventude, estudou à noite e, com muito suor e determinação, construiu uma das maiores redes de supermercados do Brasil. Beatriz sempre foi uma mulher de caráter irrepreensível. Mesmo após se tornar milionária, ela nunca esqueceu suas origens humildes. Todos os empregados da nossa casa eram tratados com o maior respeito e carinho. Ela conhecia os nomes dos filhos de cada um, perguntava sobre suas famílias e sempre os ajudava quando precisavam. Para minha mãe, o dinheiro nunca mudou sua essência. Ela continuava sendo aquela menina simples que um dia precisou trabalhar em casa de família para sobreviver. Quando apresentei Camila para minha família, logo percebi que algo incomodava minha mãe. Camila vinha de uma família de classe média. Não era pobre, mas também não tinha o padrão de vida que eu podia oferecer. Ela era bonita, formada em administração, e eu estava completamente apaixonado. Ou pelo menos achava que estava. Durante os jantares em família, minha mãe observava em silêncio como Camila tratava os funcionários da nossa casa. Pequenos gestos que passavam despercebidos por mim, mas que Beatriz captava com sua experiência de vida. A forma como Camila estalava os dedos para chamar Dona Rosa, nossa cozinheira há 15 anos, como ela deixava propositalmente coisas espalhadas para que as domésticas limpassem, como falava sobre essa gente ao se referir aos empregados. Gabriel, meu filho, minha mãe me disse uma noite após Camila ter ido embora: você tem certeza de que conhece realmente essa menina? Mãe, eu amo a Camila. Ela é perfeita para mim, respondi, irritado com o que parecia ser preconceito da sua parte. Às vezes o amor nos cega, meu querido. Uma pessoa pode mostrar uma face para você e outra completamente diferente para quem ela considera inferior. Eu não quis ouvir. Estava decidido a me casar com Camila. E foi exatamente o que fiz 3 meses depois, numa cerimônia luxuosa que custou mais de 200 mil reais. Minha mãe esteve presente, sorriu nas fotos, mas eu percebia que algo a incomodava profundamente. Depois do casamento, Camila e eu nos mudamos para uma mansão que minha mãe havia comprado como presente de casamento. Era uma casa deslumbrante num condomínio fechado, com piscina, jardim e 6 quartos. Como presente adicional, minha mãe se ofereceu para pagar uma equipe de funcionários para cuidar da casa. Uma cozinheira, uma doméstica e uma faxineira que viria 2 vezes por semana. Foi aí que tudo começou a desandar. Eu trabalhava o dia todo na empresa da família, então não presenciava como Camila tratava os empregados. Mas começaram a chegar até minha mãe reclamações vindas de diversas fontes. A primeira foi Dona Mariana, a cozinheira que havíamos contratado. Ela procurou Beatriz depois de 2 semanas trabalhando na nossa casa. Senhora Beatriz, ela disse com lágrimas nos olhos, eu não aguento mais trabalhar para sua nora. Ela me trata como se eu fosse um bicho. Grita comigo, me chama de incompetente, diz que comida feita por gente pobre sempre fica ruim. Ontem ela jogou o prato no lixo na minha frente e disse que nem cachorro comeria aquilo. Minha mãe ficou chocada, mas pediu para que Dona Mariana aguentasse mais um pouco enquanto ela pensava no que fazer. Alguns dias depois, foi a vez de Conceição, a doméstica, procurá-la. Dona Beatriz, eu preciso sair do emprego. Sua nora, ela é muito cruel. Ela fica inventando defeitos no meu trabalho só para poder me humilhar. Outro dia, ela derramou café no chão de propósito e disse que eu era tão burra que nem conseguia manter a casa limpa. Eu tenho 60 anos, trabalho desde os 12. Nunca ninguém me tratou assim.
Minha mãe tentou conversar comigo sobre o assunto, mas eu sempre arranjava desculpas para Camila. Ela está estressada com a mudança. Ela não está acostumada a ter empregados. Talvez seja só um mal-entendido. Eu me recusava a aceitar que a mulher que eu amava pudesse ser tão cruel. Foi então que minha mãe tomou uma decisão que mudaria tudo. Se meu filho não consegue ver quem realmente é essa mulher, ela disse para minha tia Carmen, então eu vou mostrar para ele de uma forma que ele nunca vai esquecer. Beatriz tinha um plano. Ela sabia que Camila estava procurando uma nova faxineira, já que a anterior havia pedido demissão depois de ser humilhada publicamente na frente das vizinhas. Minha mãe decidiu que se candidataria para a vaga, usando uma identidade falsa. Ela contratou uma agência de emprego doméstico discreta que concordou em incluir seu nome falso, Benedita da Silva, na lista de candidatas. Preparou uma documentação falsa, arrumou cartas de recomendação forjadas e até mesmo mudou completamente sua aparência. Quando minha mãe me contou tudo isso mais tarde, fiquei impressionado com o nível de detalhamento do seu plano. Ela tinha estudado cada aspecto para tornar sua personagem convincente. Comprou roupas simples em brechós, mudou seu jeito de falar, deixou crescer os cabelos grisalhos que sempre tingia e até mesmo mudou sua postura corporal para parecer mais curvada, como alguém que havia trabalhado pesado a vida toda. Meu filho, ela me disse, eu preciso que você veja com seus próprios olhos quem é a mulher com quem você se casou, porque se ela trata mal quem ela acha que é inferior, um dia ela vai tratar você mal também, quando as coisas não forem do jeito que ela quer. No dia da entrevista, eu estava trabalhando no escritório quando recebi uma mensagem de Camila. Encontrei uma faxineira perfeita, é uma velhinha bem humilde, vai fazer tudo o que eu mandar sem reclamar. Eu não sabia que aquela velhinha humilde era minha própria mãe. Beatriz começou a trabalhar na nossa casa numa segunda-feira. O acordo era que ela viria 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu sempre saía cedo para o trabalho, então não haveria chegando. Mas minha mãe tinha calculado tudo para que eu pudesse presenciar pelo menos parte do seu plano. Durante a primeira semana, ela me ligava todos os dias à noite, contando os detalhes do que havia acontecido. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Gabriel, hoje sua esposa me fez limpar o banheiro 3 vezes porque disse que estava fedendo. Eu limpei com todos os produtos possíveis, estava impecável, mas ela continuava gritando que eu era incompetente. Depois descobri que ela tinha borrifado um spray com cheiro ruim no banheiro só para poder me humilhar. Mãe, você tem certeza de que não está exagerando? Meu filho, ela me chamou de essa porca na frente da vizinha. Disse que gente pobre não sabe limpar direito porque vive na sujeira. A cada dia, as histórias ficavam piores. Camila fazia questão de inventar tarefas impossíveis só para poder gritar com Benedita. Ela jogava lixo no chão propositalmente, derramava comida, espalhava roupa suja, tudo para poder reclamar do trabalho da faxineira. Ela me proibiu de usar o banheiro da casa. Minha mãe me contou na quarta-feira. Disse que não quer que gente suja use o mesmo banheiro que ela. Tenho que fazer minhas necessidades no banheiro de serviço do quintal, que não tem nem papel higiênico. Isso não pode ser verdade, mãe. Gabriel, ela me fez almoçar os restos de comida que sobrou do prato dela. Disse que comida boa é muito cara para desperdiçar com a empregada. No fim da primeira semana, eu comecei a perceber mudanças no comportamento de Camila comigo também. Ela estava mais irritada, mais exigente, reclamava de tudo, da comida, da temperatura da casa, das minhas roupas, dos meus amigos. Era como se humilhar minha mãe estivesse despertando nela um lado cruel que ela sempre teve, mas que conseguia esconder. Benedita é muito lerda, ela reclamava durante o jantar. Não entendo como gente assim consegue emprego. Deve ser porque trabalham barato mesmo. Eu tentava mudar de assunto, mas ela insistia em falar sobre como os empregados eram problemáticos, como eram ingratos, como não sabiam dar valor ao trabalho que tinham. Na segunda semana, minha mãe me contou algo que me deixou realmente preocupado. Gabriel, hoje Camila me bateu. O quê? Eu estava limpando a sala, tropecei e quebrei um vaso. Não era nada caro, apenas um vaso decorativo comum. Ela ficou furiosa e me deu um tapa no rosto.
Disse que eu ia ter que pagar pelo vaso descontando do meu salário. Eu senti o mundo girar. Não podia acreditar que minha esposa fosse capaz de bater em uma pessoa idosa. Mãe, chega. Isso já passou de todos os limites. Vou conversar com ela hoje mesmo. Não, meu filho, ainda não terminei. Preciso que você veja tudo para não restar nenhuma dúvida. Beatriz me convenceu a esperar mais uma semana. Ela disse que havia planejado algo especial para o final, algo que me mostraria definitivamente quem era Camila. Durante aquela última semana, as coisas escalaram de uma forma assustadora. Camila começou a inventar histórias sobre Benedita para as vizinhas, dizendo que ela roubava comida, que era preguiçosa, que mentia sobre seu trabalho. Ela disse para a vizinha que eu tentei roubar um colar dela. Minha mãe me contou. Um colar que nem existe. A vizinha se ofereceu para me demitir e ainda me expulsar do condomínio. Mãe, por favor, vamos parar com isso. Eu já entendi. Ainda não, Gabriel. Amanhã é sexta-feira. Quero que você venha para casa mais cedo às 2 da tarde. Quero que você veja com seus próprios olhos. Na sexta-feira, saí do trabalho ao meio-dia e cheguei em casa às 2 horas, como minha mãe havia pedido. Ela havia me dado uma chave dos fundos e me orientado a entrar pela cozinha, sem fazer barulho. Quando entrei, pude ouvir vozes vindas da sala. Caminho devagar até conseguir ver a cena que nunca vou esquecer. Minha mãe estava ajoelhada no chão, usando aquele uniforme azul desbotado, limpando o piso da sala com um pano. Camila estava em pé ao lado dela, gritando: "Você é uma inútil! Olha como ficou essa mancha! Você é cega ou só é burra mesmo?" "Desculpa, dona Camila. Vou limpar de novo." "Vai limpar até ficar direito. E não me chame de dona. Eu não sou dona de nada seu. Você me chama de senhora." Eu fiquei paralisado vendo minha mãe, uma das mulheres mais ricas e respeitadas do país, sendo tratada daquela forma. Mas o pior ainda estava por vir. Camila pegou um copo de suco que estava na mesa e jogou todo o conteúdo no chão, bem na área que minha mãe acabara de limpar. "Opa! Que pena! Você vai ter que limpar tudo de novo. E da próxima vez, limpa direito para não ter que repetir o trabalho." Ela riu com uma crueldade que eu nunca havia visto antes. Minha mãe continuou em silêncio, pegando o pano para limpar o suco derramado. "Sabe o que é, Benedita? Eu acho que você não está se esforçando o suficiente. Pessoas como você precisam aprender que tem que dar valor ao trabalho que conseguem. Tira a blusa." "Como, senhora?" "Você me ouviu. Tira essa blusa e limpa o chão de sutiã. Assim, você vai lembrar de fazer o trabalho direito da primeira vez." Minha mãe levantou os olhos para Camila e pela primeira vez eu vi lágrimas descendo pelo seu rosto. Não eram lágrimas de dor física, mas lágrimas de uma humilhação profunda, de uma tristeza que vinha do coração. "Por favor, senhora. Eu sou uma senhora de idade. Você não é senhora de nada. Você é uma empregada. E se não quer fazer o que eu estou mandando, pode pegar suas coisas e ir embora. Mas se for embora, não vai receber nenhum centavo." Foi nesse momento que não consegui mais ficar em silêncio. Saí de trás da parede onde estava escondido e entrei na sala. "Camila, o que diabos está acontecendo aqui?" Ela se virou assustada, com uma expressão de total surpresa no rosto. "Gabriel, você chegou cedo. Eu estava só. Você estava fazendo o quê? Humilhando uma senhora idosa? Mandando ela tirar a roupa? Não é bem assim, amor. É que ela não faz o trabalho direito. Eu estava tentando ensinar." "Ensinar? Ensinar?" Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. "Camila, o que há de errado com você?" Foi então que minha mãe se levantou devagar do chão. Com dignidade, ela ajeitou o uniforme e olhou diretamente para Camila. "Senhora Camila," ela disse com sua voz real, sem mais o sotaque forçado que vinha usando, "eu gostaria de me apresentar adequadamente." Camila franziu a testa, confusa. Minha mãe tirou uma pequena toalha que havia trazido na bolsa e começou a limpar o rosto, removendo a maquiagem que usava para parecer mais velha e cansada. Em seguida, soltou os cabelos que estavam presos em um coque desarrumado. "Meu nome é Beatriz Montenegro. Eu sou a mãe do Gabriel e sua sogra." O rosto de Camila ficou branco como papel. Ela olhou para minha mãe, depois para mim, depois novamente para minha mãe, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. O que
Como isso não pode ser? Durante essas 2 semanas e meia, minha mãe continuou, eu trabalhei nesta casa como sua faxineira. Queria conhecer verdadeiramente quem é a mulher que meu filho escolheu para casar. As pernas de Camila pareceram fraquejar. Ela se apoiou na mesa, ainda em choque. Você é mesmo a mãe do Gabriel? Sou. E durante todo esse tempo, você me bateu, me humilhou, me xingou, me fez comer restos de comida, me proibiu de usar o banheiro e agora queria que eu me despisse para limpar o chão. As lágrimas que eu havia visto no rosto da minha mãe quando ela estava no chão voltaram, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de decepção, de tristeza profunda por ter descoberto quem realmente era a mulher que eu havia escolhido. Camila, eu disse, minha voz trêmula de raiva e desgosto. Você tem alguma explicação para isso? Ela tentou gaguejar uma resposta, mas não conseguia formar palavras coerentes. A situação era indefensável. Eu não sabia. Se eu soubesse que era sua mãe. Então o problema não é como você trata as pessoas, mas sim quem você trata mal. Minha voz estava ficando mais alta novamente. Camila, você achou que estava tudo bem humilhar uma senhora de 60 anos porque ela era apenas uma faxineira? Gabriel, você não entende. Não, Camila. Quem não entende é você. Você não entende que a forma como uma pessoa trata quem ela considera inferior mostra exatamente quem ela é por dentro. Minha mãe se aproximou de mim e colocou a mão no meu braço. Gabriel, eu quero que você saiba que fazer isso foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Mas eu precisava ter certeza. Eu precisava que você visse. Eu olhei para minha mãe. Essa mulher incrível que havia construído um império do nada, que sempre tratou todo mundo com respeito, que me criou para ser uma pessoa boa. E depois olhei para Camila, que ainda estava encostada na mesa, sem conseguir olhar nos nossos olhos. Camila, você bateu na minha mãe. Você tentou humilhar ela de todas as formas possíveis. E o pior de tudo, você fez isso porque achou que ela era uma pessoa sem valor, uma pessoa que você podia tratar como quisesse. Gabriel, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Explicar por que você é uma pessoa cruel? Explicar por que você acha que ter dinheiro te dá o direito de tratar mal quem tem menos que você? Nesse momento, minha mãe começou a chorar mais forte. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma tristeza profunda. Gabriel, ela disse entre soluços, eu vim de uma família pobre. Eu trabalhei como doméstica quando era jovem. Eu sei o que é ser tratada mal por pessoas que se acham superiores. Eu construí tudo o que tenho para nunca mais passar por isso, e para que meu filho também nunca passasse. Ela olhou para Camila com uma expressão que misturava decepção e pena. Mas ver que meu próprio filho se casou com uma pessoa que trata os outros da mesma forma como eu fui tratada, isso dói mais do que qualquer humilhação que eu já passei. As palavras da minha mãe me atingiram como um soco no estômago. Eu percebi que não era só sobre como Camila tratava os empregados, era sobre os valores fundamentais que ela tinha, sobre quem ela realmente era como pessoa. Camila, eu disse, eu quero que você saia desta casa. Agora, Gabriel, não pode ser sério. Nós somos casados. Somos casados no papel, mas eu me casei com uma pessoa que eu achava que conhecia. A pessoa que eu vi aqui hoje não é alguém com quem eu quero dividir minha vida. Camila tentou se aproximar de mim, mas eu recuei. Por favor, Gabriel, eu posso mudar. Eu vou tratar melhor os empregados, eu prometo. Camila, você não entende. O problema não é que você vai tentar se comportar melhor. O problema é que você já mostrou quem você é. Uma pessoa que consegue bater em uma senhora de 60 anos não é alguém que pode mudar. É alguém que tem algo fundamentalmente errado com seu caráter. Minha mãe enxugou as lágrimas e falou com uma voz firme, mas triste. Camila, durante essas semanas, você teve inúmeras oportunidades de mostrar bondade, compaixão, humanidade. Em vez disso, você escolheu repetidamente ser cruel com alguém que você achava que não podia se defender. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Sabe o que mais me entristece? Não é nem a forma como você me tratou. É saber que meu filho, que eu criei para ser uma boa pessoa, escolheu se casar com alguém capaz de tanta crueldade. Eu vi minha mãe sair daquela casa naquele dia carregando não apenas a dor da humilhação que havia sofrido, mas a tristeza de uma mãe que descobriu que havia falhado em ensinar ao filho como reconhecer uma boa pessoa. Camila tentou por várias semanas me convencer a não me divorciar. Ela mandava mensagens, aparecia no meu trabalho, falava com meus amigos, sempre com a mesma desculpa. Eu posso mudar. Eu estava estressada. Não vai acontecer de novo.
mas eu havia visto quem ela realmente era. E mais importante, eu havia visto a dor nos olhos da minha mãe, uma dor que ia muito além da humilhação física. Era a dor de perceber que havia criado um filho incapaz de reconhecer a maldade em alguém que ele amava. O processo de divórcio durou 6 meses. Camila tentou pedir uma pensão alta, alegando que havia se acostumado com um padrão de vida elevado. Meus advogados facilmente derrubaram o pedido, mostrando que o casamento havia durado menos de 1 ano e que ela havia demonstrado comportamento abusivo. Durante esse período, eu e minha mãe tivemos longas conversas sobre relacionamentos, sobre caráter, sobre a importância de realmente conhecer uma pessoa antes de se comprometer com ela. Gabriel, ela me disse uma noite, eu não fiz aquilo para destruir seu casamento. Eu fiz porque te amo e não podia deixar você viver com uma pessoa assim. Eu sei, mãe, e eu te agradeço por isso. Deve ter sido horrível para você. Foi, mas sabe o que foi pior? Ver que você defendia ela mesmo quando eu tentava te contar o que estava acontecendo. Me fez perceber que talvez eu não tenha te ensinado direito a reconhecer uma boa pessoa. Você me ensinou, mãe. Eu é que estava cego pelo que achava que era amor. Beatriz sorriu tristemente. Amor verdadeiro não te cega, meu filho. Amor verdadeiro te faz ver melhor. 2 anos se passaram desde aquele dia. Eu ainda estou solteiro, mas agora sei exatamente o que procurar em uma pessoa. Aprendi que caráter não é algo que se muda facilmente. É algo que se revela em pequenos gestos, na forma como tratamos quem não pode nos oferecer nada em troca. Minha mãe voltou a ser a Beatriz Montenegro, que sempre foi, mas algo mudou nela depois daquela experiência. Ela ficou ainda mais próxima dos funcionários da nossa casa, ainda mais atenta à forma como as pessoas tratam umas às outras. Sabe, Gabriel, ela me disse recentemente, aqueles dias fingindo ser Benedita me lembraram de quem eu era antes de ter dinheiro. Me lembraram de como é importante nunca esquecer nossas origens. Hoje, sempre que conheço uma mulher nova, eu observo como ela trata garçons, porteiros, funcionários de limpeza, porque aprendi que uma pessoa que é gentil apenas com quem pode lhe beneficiar não é uma pessoa gentil de verdade. Camila se casou novamente 1 ano depois do nosso divórcio, com um empresário mais velho e ainda mais rico que eu. Pelos comentários que chegam até mim, ela continua a mesma pessoa. Alguns conhecidos em comum me contaram que ela trata os empregados da nova casa da mesma forma cruel, mas agora seu marido ou não sabe ou não se importa. Às vezes me pergunto se aquela experiência mudou alguma coisa nela, se ela sentiu algum remorso pelo que fez. Mas depois, lembro das lágrimas no rosto da minha mãe naquele dia, da forma como Camila riu quando jogou o suco no chão, e percebo que algumas pessoas simplesmente não têm a capacidade de sentir empatia real pelos outros. Minha mãe salvou minha vida naquele dia. Ela me salvou de uma vida inteira casado com uma pessoa que, mais cedo ou mais tarde, teria mostrado sua verdadeira face para mim também. Porque pessoas cruéis, eventualmente, são cruéis com todos, inclusive com aqueles que amam. Um dia você vai encontrar uma mulher que trate todo mundo bem, minha mãe me disse recentemente. E quando isso acontecer, você vai saber que encontrou alguém especial de verdade. Eu acredito nisso. E quando esse dia chegar, sei que minha mãe vai aprovar, porque ela teve a coragem de me mostrar a diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa que apenas finge ser boa. A lição mais importante que aprendi foi que caráter se revela nos momentos em que achamos que ninguém está olhando, na forma como tratamos quem consideramos inferiores, na gentileza que oferecemos sem esperar nada em troca. Camila falhou em todos esses testes, e eu quase cometi o erro da minha vida por não enxergar isso a tempo. Hoje, quando conto essa história para amigos, sempre termino com a mesma reflexão. Se você quer saber quem realmente é uma pessoa, observe como ela trata quem não pode lhe oferecer nada em troca, porque é aí que o verdadeiro caráter se revela. E graças ao sacrifício da minha mãe, ao amor corajoso de uma mulher que se submeteu à humilhação para salvar o filho, eu aprendi essa lição antes que fosse tarde demais. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente de onde você está assistindo.